Graça e paz, igreja. Que bom que você está aqui comigo. Que bom saber que você está avançando nos estudos. Eu fico muito feliz de saber isso. E a gente está procurando se dedicar a cada dia mais, se aprimorando. A nossa escola está evoluindo. Ela passou por uma transformação, você vai perceber isso. Porém, tudo isso é necessário para que a gente sempre cresça, sempre esteja em progresso. Na aula anterior, no primeiro módulo, nós falamos sobre identidade de filho. E nós tínhamos duas chaves muito importantes, que são chaves de mudança e que levam ao pontos de ativação. Eu acredito que você está se exercitando nisso, sobre uma vida de oração, sobre a continuidade desse processo. Isso a gente vai levar para a vida toda. Né? Nós crescemos em oração, crescemos em relacionamento com Cristo. Isso é a Igreja de Jesus. Hoje, nós vamos falar, nesse segundo módulo, sobre quem é o Abba, quem é o Pai. E você viu, né, tudo que passou agora até aqui, né, sobre a questão da palavra, do significado. Você percebeu quão importante é a palavra Abba, o significado dela? Eu vejo isso porque na revelação da palavra, nós entendemos quem nós somos. Então tem uma relação do pai liberando o filho. E isso, para muitas gerações passadas, era um mistério. Eu queria que você tirasse um tempo agora para refletir sobre quem é o pai para você e o que o pai te tornou. Você é filho. E como um dia nós, outrora, fomos filhos gerados, Tequinon, agora nós temos a oportunidade de crescer. Crescer em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo, Jesus. E agora Deus está levando você a um processo de maturidade. Por isso que você está aqui na escola. Eu queria ler um texto com vocês em Colossenses capítulo 1. No versículo 24 vai dizer assim, Paulo vai dizer: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para com vocês, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Percebe? Um mistério que estava oculto, né, de todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos santos. Olha o privilégio de saber que gerações passadas não tiveram a revelação daquilo que estava oculto. Um mistério que estava reservado em Deus para a nossa geração, para o nosso tempo. E aí eu fico perguntando, se Deus reservou esse mistério para a nossa geração, o quão é importante esse mistério? A gente saber e a gente viver através disso. E se você me perguntar, pastor, eu quero saber que mistério é esse? E é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. E Paulo vai dizer assim, em verso 27 de Colossenses capítulo 1, vai dizer assim, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis que você conhecesse. Quais são as riquezas da glória deste mistério? Olha, riquezas, isso repercute em riquezas, valores de Deus para nós. Aos quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em você. Já parou para pensar o quanto representa isso? Saber que Cristo está em nós? Eu citei algum texto para vocês, eu quero ler de novo aqui, né, para junto a gente fundamentar todo esse raciocínio desse módulo. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero ler, porque isso é um processo de fundamentação. E eu vou ler
a partir do verso de número 21, tá? Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você percebe o que nós lemos em Colossenses e o que está sendo revelado aqui? O mistério que estava oculto, que é Cristo em nós, dentro de nós. E o fato do Pai se manifestar a nós tem relação com o amor. Mas que amor? Quando nós guardamos os mandamentos. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Mas aquele que guarda os meus mandamentos, que tem os meus mandamentos e os guarda. E o Senhor disse isso fazendo referência a algo muito importante. Olha o que está escrito aqui. João, no capítulo 14 em diante, em capítulo 14, versículo 23. Jesus respondendo disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito, morando, habitando, tabernaculando na igreja, que é o seu corpo. Querido, quando nós falamos da palavra Abba, o significado, a revelação do Pai em nós, o Pai dentro da casa, o Pai, a fortaleza, o poder dentro da casa. Isso é muito lindo de saber que o nosso Abba está dentro da sua igreja e faremos nele morada. O mistério que estava oculto, que Deus reservou para nós. Para pensar. Olha para dentro de você. Procure entender que você é a casa de Deus. Né? O Senhor disse em Efésios que eu quero ler junto com você também, porque eu acho que é incrível. Nós temos que fazer isso. Eu vou ler junto com você. Quero que você saiba o quanto é importante isso. Isso é um mistério que estava oculto e foi revelado para você. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Ele vai dizer assim. Eu quero ler junto com você. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais e espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos por adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, nos qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento que propôs em si mesmo. Parou para ver? De tornar o mistério que ele propôs dentro de si, o Pai, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que esperamos em Cristo. Ele propôs esse mistério, que em nele nós fôssemos feitos herança, filhos. E através disso, desse consentimento, também temos a garantia, temos a testificação que somos morada do Pai. Por isso que eu paro para pensar, que tipo de coisa eu estou levando para dentro da minha casa? Quais são os pensamentos que brotam aqui que me faz ser, de repente, um olhar, sabe, de tristeza, melancolia, angústia? Já parou para pensar quem você é? Já parou para pensar
o que está dentro de você é tão grande. E ele propôs nele, antes da fundação do mundo. E você é feito filho. E ele te adotou. Você é feito filho. Já parou para pensar na profundidade? O que nós carregamos dentro de nós? Às vezes a gente é arrogante, orgulhoso, mesquinho, vaidoso. Essas coisas, elas acabam, sabe, deixando a casa aberta. Nós somos casa, morada. Nós devemos se encher dele, da presença dele. Não há um cômodo sequer dentro de você que Deus não queira habitar. Não há um cômodo sequer que dentro da tua vida Deus não queira conhecer. Chama ele. Talvez tenha algum quartinho ainda escuro dentro de você, que às vezes, de repente, você tem vergonha de chamar ele. E eu acho que esse é o momento oportuno. O seu Abba escolheu esse tempo para revelar para você o mistério que estava oculto. E ele, o Filho e o Espírito farão morada. Você é casa de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. O nosso Abba, o nosso Paizinho. Obrigado, Senhor, por entendermos quem é o Senhor. Tão grande e ao mesmo tempo habitando dentro de nós. Somos filhos, sim, Jesus. E obrigado por essa palavra. Amém.